Hi student, wherever you are, I hope you and your family are all well and safe. This is a very challenging time, but please stay at home. Nós vamos começar aqui, o que eu falei com vocês, wherever you are, I hope you and your family are all well and safe. This is a very challenging time for all of us. Então é importante a gente já começar, onde quer que você esteja, né? Eu espero que você e sua família estejam bem e saudáveis. Esse é um tempo difícil e pedir para ficar em casa, então isso que é importante para nós. Então é importante o professor de língua inglesa, que nós estamos, você é estudante do 6º ano, você já ir ouvindo algumas palavras do inglês, alguma coisa na internet, alguma notícia, para já ir se habituando com os sons da língua. Então isso é muito importante. A gente, mesmo, não entendi tudo, não tem problema. A gente já vai habituando com os sons. Por isso que eu tentando apresentar em inglês e falar mais coisas para vocês em língua inglesa. Então vamos começar a aula de hoje, que é os diálogos. Então a gente falou em outras aulas da importância do inglês como uma ferramenta de comunicação, ou seja, no uso e para o uso. Então, uma das coisas muito... Então, dois lados existem no caso da língua inglesa. Um lado da comunicação, de uma pessoa que faz a comunicação, você produz o texto, a comunicação, e do outro lado que você recebe a comunicação. Então, esses dois lados. Então, o diálogo representa uma forma muito grande, porque não há diálogo sem comunicação. Então, diálogo é comunicação. Eu, por exemplo, pegando muito na minha experiência, dei muita aula, muito tempo, 6º ano para os anos finais do ensino fundamental, mais que no ensino médio. Então, eu trabalhei muito tempo com o diálogo. Sempre uma pessoa falando, a outra respondendo. Então, o tema nosso é esse. Então, vamos falar inglês. Porque o aluno de 6º ano, você que está começando, que nunca viu, né? Porque na rede estadual nossa, o inglês começa no 6º ano. Então, o que o aluno fala? Ele geralmente fala, eu quero aprender inglês, eu quero falar inglês. Não é só aprender inglês para aprender regras, gramática. Eu quero falar, o entusiasmo deles é enorme. Quero falar, quero me comunicar em inglês. Então, a gente não pode nunca frustrar essa expectativa do aluno, do estudante que quer aprender a língua, quer usar aqueles sons diferentes, que já viu num filme. Então isso é muito importante, que a gente vai trabalhar aqui o diálogo. Então, no roteiro nós temos a importância, eu vou falar um resumo das coisas que eu estou falando, que é o roteiro, que é importante, a importância do diálogo na comunicação da língua inglesa, a apresentação de um diálogo, um pouco de gramática, e a gramática também ela é importante. Ela está a serviço serviço do sentido da comunicação, mas ela é importante. E atividades comentadas. Então, na comunicação, a gente tem comunicando com alguém, que é a finalidade da língua, no uso e para o uso, várias funções comunicativas, que é fazer um convite, argumentar com alguém, despedir-se, expressar preferência, advertir alguém, apresentar-se aos outros, cumprimentar as pessoas. Então, são modos que eu vou utilizar a língua para quê? Para realizar essas funções de comunicação. Então, nós escolhemos qual a primeira dessas aqui, a mais fácil. É muito mais fácil você cumprimentar as pessoas que argumentar com alguém. Então, argumentar com alguém vai ser uma habilidade a ser trabalhada mais para o 9º ano, para o 8º ano. Então, o 6º ano que está começando a aprender o inglês, então nós vamos usar coisas mais simples. Então, a gente vai usar aquelas habilidades, seria cumprimentar, né? Aquelas frases de sala de aula comuns, para depois passar para habilidades, para funções de comunicação mais difíceis, né? Então, eu peguei um diálogo, peguei o Zap, que é onde os meninos usam muito, vocês usam muito. Então, um diálogo, eu vou ler o diálogo. Então, ele fala, duas pessoas conversando, uma menina e um menino, né? Aí a menina fala, Hi, my name is Sarah, what's your name? O menino responde, Hi, Sarah, my name is Deepak. Então, eu coloquei um menino e uma menina,
Tentei mais ou menos a idade de vocês, do 6º ano. E por que eu não coloquei, uma pergunta interessante aqui que é essa, por que eu não coloquei o menino americano, ou o menino britânico ou a menina britânica? Porque é muito importante para nós ensinar o inglês como língua franca. Não é mais a língua dos Estados Unidos ou da Inglaterra que é o mais importante. É a língua dos falantes, que 80% das pessoas que falam inglês não são falantes nativos. Então hoje não tem a importância muito do falante nativo, tá? É um inglês que não há um inglês padrão. Há um inglês certo da Inglaterra, um inglês certo dos Estados Unidos. Eu peguei um menino da Índia, eu criei esse diálogo, que a Índia é um país onde se fala muito inglês, né? Não é a primeira língua, é a segunda língua. Então nós temos que ter essa ideia. Nós vamos nos dirigir aos usuários do inglês. Tem um brasileiro que usa o inglês, às vezes um guia turístico, que usa o inglês para sobreviver, né, naquelas cidades históricas. Ele é o usuário do inglês. Não é o falante nativo, mas é o usuário do inglês. Então, hi, my name is Sarah. What's your name? Hi, Sarah. My name is Deepak. Então, duas pessoas com uma pergunta, a outra responde. Então, a outra pergunta que é básica também nesse diálogo de 6º ano, where are you from? De onde você é? Muito importante essa pergunta. I'm from India. I live in Telanga. Eu sou da Índia, eu vivo em Telanga. Então essa palavra, essa expressão muito importante, essa where are you from? De onde você é? Em qualquer conversa é o que eu falo. Não é falar muitas palavras em inglês que vai dar a vocês a competência comunicativa. E eu sei muita palavra, então eu vou poder comunicar, não. É saber as palavras mais importantes, que têm um poder de comunicação grande. Então, ele é da Índia, a cidade fica aqui, ó, Telanga, na Índia, e coloquei também uma foto da cidade de onde ele é, né? Então, what about you? Ele falou, I'm from India, I live in Telanga. What about you? E você? Aí a menina responde, I'm Brazilian, I live in Rio. Eu sou brasileira, eu moro no Rio, né? Então esse diálogo aqui é muito comunicativo, ele não tem como você comunicar com alguém, se apresentar a alguém, sem usar desse diálogo. I live in Rio, então as fotos do Rio de Janeiro, né? Então as pessoas já estão começando a conhecer o que é, de onde é, procedência. Isso é muito importante. How old are you? I'm 14. Eu tenho 14 anos. Então a gente, em vez de falar I am 14 years old, a gente pode falar só I'm 14. Pegar a idade, né? Muito usadas essas expressões. E no final, o menininho que é o Deepak, então, o diálogo entre Deepak e Sarah. Nice to meet you. Nice to meet you too, Deepak. Então, a comunicação. Eu vou voltar outra vez para mim repetir. Eu queria repetir para vocês pegarem a pronúncia outra vez. Eu vou voltar ele para a gente escutar com. Hi, my name is Sarah. What's your name? Hi, Sarah. My name is Deepak. Where are you from? I'm from India. I live in Telanga. What about you? I'm Brazilian. I live in Rio. Então falou que mora no Rio. How old are you? I'm 14. Tem 14 anos, né? 14. Vocês sabem uma coisa interessante. Por que é revista teen? Por que é teenagers, que é a palavra adolescente em inglês? Ah, minha colega comprou revista teen, filme teen. Porque a terminação de 13 até 19. Você tem 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, de 13 até 19, a terminação do verbo, do numeral é teen. Então, por isso que falou a revista teen. Revista dessa idade, que é de 13 a 19 anos. Então, essa expressão muito importante, prazer em conhecê-lo, né? Aí, então a gente vai passar agora para explicar mais, que é vocabulário,
as expressões para cumprimentar. Não falei que o mais fácil é cumprimentar? Se desculpar, fazer um convite, do que expressões, do que as funções mais difíceis na língua, que é argumentar com alguém que já é difícil em língua portuguesa. Você tem que ter argumentos, se demonstrar opinião, se demonstrar preferência, né? São funções mais difíceis. Então, eu tenho os cumprimentos. Good afternoon. Vamos começar para amanhã. Good morning. Bom dia. Good morning. Hi, que eu falei com vocês hoje. Hi ou hello. Hello, student. Olá, hello, que é esse nome. Good afternoon, que é boa tarde. Good afternoon, student. Good evening, good night, goodbye. Tá? Então, good afternoon, hi, good morning, good evening, good night, goodbye, hello. São duas, o aluno pode perguntar assim, mas tem duas palavras que dizem boa noite em inglês? Tem. Então, nós vamos aprender quando usa uma e quando usa outra. Good evening é boa noite para chegar. É um cumprimento de chegada. E good night é um cumprimento de saída. Então, você chega no lugar, a hora que você chegar. Good night to you. Chega good evening, né? Boa noite. E quando você sai, você diz good night. Então, a diferença é esse para chegar e esse aqui para sair. Essa que faz a diferença dos cumprimentos. Então, eu acho assim, vocês que viram, você, aluno, que viu pouca coisa, que já talvez uns 2 meses de aula, né? Vocês não tiveram inglês no 5º ano, estão no 6º ano, então, a primeira coisa que você aprende em inglês, que é de usar, é cumprimento, que a gente comunicar com as pessoas, a gente cumprimenta. Então, é a primeira coisa, né? Então, tem um trava-língua em inglês interessante para a gente já ir testando, treinando a pronúncia. Goodbye, que é um cumprimento usado para despedir. See you later, alligator. After a while, crocodile. In an hour, sunflower. Maybe 2 kangaroo. Gotta go, buffalo. Então, ele vai jogando as expressões com aquele som, que é importante, a magia do som na sala aula de inglês, embora é importante você... mais tarde a leitura, que até para a vida da pessoa, né? Você ler, você produzir um texto, ou no caso do aluno do 3º ano do ensino médio, do Enem, que é para marcar aquelas questões de interpretação, é muito importante a leitura, né? A navegação pela internet, mas eu acho a língua sem o som, ela perde a graça dela. Aquele som diferente, som diferente, eu já ouvi em filme que a língua, muitos sons também a língua portuguesa não tem, entenderam? Então, passando agora do diálogo às expressões useful expressões úteis, né? Da Sara aqui e o Deepak. What's your name? Muito usado isso. Qual é o seu nome? My name is Sarah. Ou I'm Sarah. Então, você fala my name is Sarah. Ou I'm Sarah é sinônimo. Então, em inglês é muito importante a gente saber falar duas coisas iguais, com sinônimo. Você esquece uma, você lembra da outra. My name, como é que é o negócio lá? Sempre o sinônimo. 3 para saber 3. Esquecer uma, lembra da outra, né? My name is Sarah ou I'm Sarah. My name is Deepak ou I'm Deepak. Então, uma palavra muito comum. How old are you? I'm 14, igual eu falei. 14 years old ou I'm 14. Ou só 14. How old are you? 14. How old are you? 11. How old are you? 15, então é importante saber também aqui os numerais para dizer a idade. Então são expressões que eu acho. Então quando você fala uma coisa, I'm 14, what about you? E você? Aí a pessoa, I'm 16. Então é para dizer uma coisa que a pessoa já falou. E você, né? Quer dizer, a pessoa responder aquele tipo de pergunta que você está fazendo, aquele tipo de... I'm from Rio de Janeiro. What about you? E você? I'm from São Paulo. I'm from Salvador. What about you? I'm from Amazonas. Então é isso aqui. E o inglês exige muito, que eu acho, a memorização. Não aquela memorização boba, não, mas eu acho que exige muita memorização. Você guardar muita coisa né? Exige muita memorização e é muito importante. Então, a gente continua aqui com as expressões úteis. Where are you from? I'm from Brazil. E
acrescentamos aqui os dois pronomes pessoais. She, que refere a Sara, e he refere ao Deepak. Where are you from? I'm from Brazil. She's from Brazil. Falando dela. Então vou usar o she. She's from Brazil. Where are you from? O menininho, Deepak. I'm from India. He's from India. Ele é da Índia. Então eu pego eu, mudo para terceira pessoa. Então aqui está o famoso verbo to be, porque eu nunca vou ter uma aula, nem vou preparar uma aula específica de gramática sem ter sentido. A aula será ela a serviço de um sentido. Então a gente tem aqui, o sentido seria se apresentar, cumprimentar as pessoas com o verbo to be. Então, o famoso, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Porque é muito importante que a gente vê muita escola, que você aprendeu o quê? Eu não sei nada de inglês, só sei o verbo to be. Mas saber o verbo to be, conjugar ele, passar para negativo, passar para interrogativa. E sem você usar fora de um propósito comunicativo, comunicar com alguém, que aqui qual a comunicação? Saber de onde a pessoa é, falar a sua naturalidade, a sua procedência, você está usando o verbo to be de uma forma comunicativa, né? Então isso é muito importante. Thanks for watching. Então eu agradeci a vocês aqui, vocês terem assistido, e vou deixar umas dicas, né? Muito importante, tips on English learning. Então, tentar repetir as palavras inglesas, que é muito importante você memorizar as palavras e repetir. E o aluno às vezes pergunta, o que eu faço para memorizar as palavras, para falar inglês? Que é a primeira coisa que o aluno fala é essa, né? Isso quando não fala muito assim, que às vezes acontece. Você já estudou inglês? Não, só na escola. Então isso aí a gente tem que evitar acontecer, uma pergunta que a gente vê isso acontecer. Você já estudou inglês? Não, só na escola, né? Então tentar repetir as palavras, tentar ouvir muito filme. E eu vou falar para você, estudante, o que eu, nesse estudo, a gente preparar essas aulas, preparar o plano de estudos tutorados, eu tenho visto coisas na internet fantásticas. Aulas fabulosas de inglês, coisas muito interessantes. Eu acho que se você quiser, você aprende inglês sozinho na internet, porque é muita coisa boa, pessoas simpáticas falando, só que é muita coisa, né? Então, qual a função do professor hoje em dia? É pegar o que é bom, escolher, isso é bom, isso não é, porque é um mar de informações que a gente tem na internet. Então, ouvir muito, outra dica, ouvir muito inglês pela internet, vídeos, filmes. O filme também você pode tentar escutar, pôr legenda em português, não entendeu direito, você pôr legenda em inglês, que aparece a legenda, então você vai acompanhando. Eu acho muito importante isso. Comparado com a minha época, muito difícil, muito mais fácil hoje, que eu falei também que a gente vai trazer para vocês alguma aula de música, de cantores que vocês gostam. É muito importante também vocês ouvirem muita música, que a música memoriza muito, né? Então ouvir muito inglês pela internet, vídeos, filmes. E another tip, que é a outra dica, ter a coragem de errar para aprender. Então a gente sentia muito, pedia os alunos eu dei aula há muito tempo de inglês e pedia para repetir, o aluno ficar tímido com medo de errar, né? Falar essa coisa, não sei falar isso não. Então a gente tem que o aluno desinibir aos poucos, e tem inclusive aplicativos excelentes de chats com estrangeiros, que é uma ferramenta fantástica. Você pode conversar no Zap, gravar a pronúncia pelo som, ouvir a voz do outro. Isso é muito interessante, você ir, né? E tentando adequar a sua pronúncia. Não ao inglês que eu falei, britânico ou americano, ao inglês que é falado por usuário, né? Então, ter a coragem de errar, errei, acabou, o importante é isso. A gente aprende com o erro. E
essa então aqui que eu falo sempre, encarar o inglês como meio de ferramenta. A gente viu a gramática, viu o verbo to be, vai ver outras coisas, mas são coisas que estão ligadas a sentido, estão ligadas à comunicação. Minha época eu aprendi era muito gramática, os livros traziam pronome demonstrativo, pronomes relativos, essa parte toda. Então eu acho que isso aí não, se tiver fora do sentido, fora da comunicação, você não tem como aprender, não tem como memorizar a expressão. E agora nós vamos nos despedir. Eu agradeço a vocês pela Thanks for watching, né? Assistir a aula. E um conselho que eu dou a vocês, que é muito importante, que é please stay at home. Por favor, fiquem em casa. E que vocês se cuidando dos pais, e aproveitar esse tempo para a gente olhar muita coisa na internet, um ensino que às vezes é diferente daquele que o professor daria na sala de aula. Então nós temos essa oportunidade para uma coisa diferenciada. Espero que tenham gostado da aula. See you soon. Goodbye.